Hoje estamos aqui com a Lua, nossa aluna. Ela virou nossa aluna e em 4 meses ela conseguiu aí uma oportunidade dentro de uma companhia aérea na Europa, sem passaporte europeu e sem falar o idioma oficial do país. Ela passou por uma vaga na Letônia, ela vai falar um pouquinho mais para a gente. E não é exatamente, é na área de formação dela, mas não é exatamente no que ela se formou. Então ela meio que fez também uma pequena transição dentro do segmento que ela trabalha. E ela vai contar aqui um pouquinho da jornada para nós e para inspirar aí vocês também. Então, Lua, passa a palavra aí para você e conte um pouquinho para nós aí de quem que é você e um pouco da tua jornada. Oi, Malu! A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a entrevista. Eu não estou conseguindo parar de rir, porque eu estou muito feliz. O meu depoimento é particularmente especial. Eu vou explicar daqui a pouquinho. Primeiro eu vou contar a minha história, mas depois eu vou explicar porque o meu depoimento é particularmente especial. Porque eu fui a pessoa que realmente acreditou que não ia acontecer. Mas aí a gente fala daqui a pouco sobre isso. Então, gente, eu sou a Lua. Eu havia estudado na Europa, estudei na Hungria, eu fui bolsista através de um programa. E eu sou formada como piloto de avião, num programa chamado Professional Pilot, que mistura... É uma graduação, bacharelado. Acontece que, depois de 4 anos e meio estudando na Hungria, eu não consegui trabalho na Europa, tanto para minha área ou com semelhantes. Por exemplo, eu não consegui trabalho como piloto de avião e também não consegui trabalho como instrutor de voo e também não consegui trabalho dentro de uma linha aérea. Então, eu tive que retornar ao Brasil, porque é o meu país, né? Eu tive que retornar. E foi muito triste para mim, porque eu estava bem ajustada na Hungria, eu tinha minha família em si, né? Tava meio que noiva. Tinha meus amigos, estava bem ajustada e eu não gostava de viver no Brasil por vários motivos. Eu acho que para quem está querendo sair entende o que eu estou falando, né? A questão de qualidade de vida na Hungria era muito diferenciada. Então eu voltei aí, assim, foi muito difícil para mim, porque eu vim com todo aquele sentimento de frustração de que eu apliquei para, sem brincadeira, mais de 200 vagas. Eu estava atirando para todos os lados. Eu tinha uma pasta inteira de currículo, sabe? Nada estava dando certo, estava tudo dando errado. Eu tive que voltar, perdi tudo que eu tinha construído lá, voltei para cá. Aqui no Brasil, quando eu voltei, eu consegui um trabalho como instrutora teórica de voo. Então, eu estava dando aula e, paralelamente a isso, eu estava fazendo voo também na escola que eu trabalho. Então, eu estava fazendo meu curso prático de instrutora de voo e estava seguindo dessa forma, voando, trabalhando na parte de operações, com questão de reabastecimento, questão de escala, fazendo um pouquinho de tudo e dando aula também, né, para poder fazer uma graninha. E aí eu fui fazendo isso, fui trabalhando, e aí eu consegui juntar uma grana. E assim, eu já sabia que se eu quisesse voltar para a Europa, Malu, eu não ia conseguir sozinha. Porque sozinho eu já tinha tentado e não deu certo. Então, assim, é aquela coisa. Alguma coisa errada eu tô fazendo. Que foi aí que eu cheguei na mentoria. Você foi indicação do Instagram. Alguns amigos meus já seguem, aparece aquele no Instagram e tal. Eu segui. E eu me identifiquei muito, muito mesmo com o teu discurso, que eu achei diferenciado das outras pessoas que eu vi. Porque tem várias pessoas que vendem essa proposta de morar fora. E eu estava muito desconfiada da mentoria, porque eu havia contatado outras pessoas, não vou mencionar, mas são bem famosos, né? Escolas, universidades de morar fora. Meu foco inicial era uma bolsa de mestrado, né? Então eu tinha contatado também gente que ajuda com bolsa. E todos eles eram muito focados, assim... Eu acho que eles não eram muito humanos, sabe? Eles queriam pegar a tua grana e fazer... Era um processo meio industrial, sabe? Eu sentia que eles não estavam ouvindo qual era a minha demanda. E minha preocupação maior, que não foi com você que eu conversei no início, mas conversei com a Bruna, deusa que me... Sério, gente, se vocês forem falar com a Bruna, manda um beijo pra ela, porque a Bruna é uma santa. A Bruna, ela foi muito humana comigo. Ela fez questão de ser muito empática e de, tipo, realmente me ouvir. Eu não senti que ela tava ali só, tipo, ah, tá, não, tudo bem, te ajuda. Tanto que ela foi falar com você, assim, sobre a minha situação, porque, assim, quando eu falo para as pessoas, mas eu sou um piloto de avião, tá? Eu vi que a maioria da galera ficou tipo, sabe? Eu sentia que o pessoal não sabia o que fazer comigo. Ou não entendia da minha área. E aí a Bruna falou, não, a gente consegue, a gente dá jeito. Mas, Bruna, vocês dão mesmo? Porque eu não, assim...
a mentoria é um investimento que é um dinheiro que é todo o dinheiro que eu tinha, tanto que eu falei, Bruna, é todo o dinheiro que eu tenho. E na época eu tinha que escolher se eu ia pegar esse dinheiro e pagar na mentoria, ou se eu ia pegar esse dinheiro e ia pagar no meu visto americano, porque eu recebi uma oferta para ser piloto privado de jato aqui na minha cidade, só que para isso eu precisava do visto americano, que custava exatamente o preço da mentoria, né? Então eu tava... Aí eu precisei definir quais eram minhas prioridades, sabe, Malu? Se eu quero morar fora ou se eu quero ficar aqui. E aí morar fora sempre foi meu objetivo maior, sabe? Tanto que eu preferi até não ser piloto, porque a minha vaga, por enquanto, não é para piloto, a gente pode discutir isso daqui a pouco, só para não perder o foco. Mas eu preferi morar fora, porque, assim, tem momentos da sua vida que você tem que realmente definir o que é prioridade para você. E para mim, prioridade agora é qualidade de vida, certo? Porque eu estava vivendo um ano aqui no Brasil, que foi parte do discurso, o seu discurso, que eu me identifiquei. Eu sinto que no Brasil a gente trabalha pra caramba, sabe? E não chega muito a lugar nenhum, cara. Você passa uma vida inteira trabalhando e não faz dinheiro e você sai de casa e é assaltado. Eu moro particularmente num lugar muito perigoso, que você não sai de casa com celular, sabe? E para mim foi muito difícil, porque eu vivi na Hungria, tu saía de casa 2 horas da manhã para um rolê na rua, porque sim. Ainda mais eu, mulher, sabe? É seguro aqui, tu sai na rua, tu é assediada, tu é assaltada, o pessoal te toca, puxa seu... É insuportável. E você não tem poder de compra. Enfim, né? Aquela qualidade de vida que a gente sabe que é diferente. Eu quis muito voltar, então eu defini como minha prioridade de voltar para a Europa. Então, eu investi na mentoria, mas investi chata. Eu era aluna chata, que ficava... eu falei, olha, se um dia eu vier para a mentoria para dar o meu depoimento, eu vou falar com todas as letras. Eu fui insuportável. Ficava questionando se ia dar certo mesmo. Gente, eu fui muito chata, porque assim, das experiências que eu tive falando com mentoria, eu já estava meio amargurada. Tava amargurada, eu acho que esse é o termo, né? E tava com medo de não dar certo. E eu tinha experiência de mais de 200 currículos aplicados. Então eu tava, mas eu já apliquei 200 vezes. O que é que essa Malu vai fazer de diferente? Eu tô falando muito sério, eu tô sendo muito humilde para vocês. Eu tô falando de um sentimento meu real. Eu tava sendo arrogante, snob, acredito, eu tô falando porque eu acho importante falar sobre isso, porque a mentoria me conseguiu um trabalho com tudo pago num país lindo que é a Letônia, sabe? Então dá certo. Então eu tomei na cara, eu paguei a língua, queimei a língua e tô feliz, ainda bem, né? E aí por isso que eu vim aqui de coração aberto, humildemente, falar, galera, fui arrogante, fui chata, queimei a língua, consegui o trabalho. Ai, Deus do céu. Pois é, então... E, Lua, conta um pouquinho também do trabalho que você passou. Não precisa falar o nome da empresa, mas pode falar aí um pouquinho sobre o trabalho. Então, eu sou Crew Control Officer, eu sou basicamente a escala de uma companhia aérea muito bem consolidada no leste europeu, que já era uma companhia que eu estava de olho há muito tempo, porque eu queria ser pilota deles. Eu já estava de olho no processo, porque eles contratam estrangeiros, mas assim, você tem que pagar, né, pelo treinamento e tal. Eles te contratam, mas aí você tem que pagar pelo... Aí eu não tinha essa grana, mas eu tava de olho neles já. Aí o meu plano inicial era aplicar para a Irlanda, só que aí depois eu vi que tinha mais oferta, assim, no leste europeu, dessas companhias de wet lease, enfim, tem umas companhias de charter, de de cargo também, então eu tava, e se eu migrar um pouquinho o meu foco, talvez dê certo, e deu certo certinho. E eu vi também, porque a gente faz estudo, né, que faz parte, inclusive, do seu... tem todo um estudo que tu faz antes de você realmente começar a aplicar, então foi parte do meu estudo entender as demandas da área que eu estava aplicando. Tanto que eu peguei a mentoria, acho que foi em outubro, eu só comecei a aplicar em janeiro. Porque, de fato, é um trabalho, não é só... As aulas são excelentes, são fantásticas, mas quando a gente começou, é aquilo que tu falou, né? Que é um trabalho bilateral, tu faz e eu também. Então, assim, tem que sentar na frente do computador, papelzinho,
agendinha, LinkedIn aberto e estudar. Dá trabalho, não é fácil, sabe? O método não é difícil, é simples, mas demanda trabalho mesmo. E aí eu apliquei, e foi tudo muito rápido, eu apliquei no início de janeiro, foram uma, duas, três, foram 3 fases, só que uma fase foi uma entrevista sem ninguém, que tem até no seu módulo de entrevista, no seu módulo de entrevista tinha tudo. No meu caso, as perguntas foram um pouquinho mais técnicas. Eles perguntaram se eu sabia sobre a empresa, então eu tive que realmente estudar sobre a empresa, eu tive que estudar sobre o meu cargo. Perguntaram muito sobre o meu cargo atual. Eles queriam mesmo ver o que eu estava fazendo. Eles estavam bem insistentes assim, no que eu estou fazendo agora. Me deram vários exemplos de situações do dia a dia para ver se eu dou conta. Foi bem legal a entrevista, inclusive. A entrevista inicial, que foi sem ninguém, né? Foram de 14 perguntas, mas foi legal. E teve a parte do psicotécnico, porque no meu caso, como é linha aérea, eles fazem o psicotécnico e foram 7 AON testes, né? 7 testes psicotécnicos, um de lógica, 2 de atenção dividida, teve um de atenção, teve um de administração, task manager, teve teste de inglês, que apesar de eu falar inglês muito bem, esse pegou, cara. Porque eles colocavam umas palavras que eu nunca vi na minha vida, assim, eu fiquei, meu Deus. De vocabulário, né? Teve outros também de misspelling enfim. E teve o teste de personalidade também, que foi... O teste de personalidade me durou uns 40 minutos, então eu fiquei 2 horas fazendo o teste, foi estressante. Mas deu tudo certo. A companhia tem sido incrível comigo, tanto que eu falei para você antes da gente começar a entrevista, a gente, quando consegue, foi até muito melhor do que eu tava, sabe? Eu mirei nas estrelas e ganhei a galáxia inteira, sabe? A gente tem um relocation package, sendo que eu tava preparada para pagar tudo, que faz parte do treinamento. Você fala, olha, diz que tá tudo bem, depois a gente vê. Eu já tava para ti mandar mensagem, tipo, você tem um advogado que cuida de visto? Porque eu falei que eu tinha, mas eu não tenho. Mas eles falaram, não, a gente cuida de tudo, e estão cuidando de tudo mesmo, tá, Malu? Eles só falaram assim, tá aqui o teu ticket, tá aqui o itinerário, tá aqui o teu hotel, sabe, por 1 mês, e só mande os documentos que a gente manda o visto para você, sabe? Quando você chegar aqui, a gente dá o visto. Aí eu, tipo, gente, bem princesa. Estão sendo super simpáticos, eles ficam mandando e-mail, tipo, a gente tá esperando para ver você seja muito bem-vindo. Eu, ai, que lindos! Muito fofos. Bom, e é isso. Vamos lá, o que você quer saber mais? Eu tô falando tanto, eu tô tão animada, gente. Desculpa, eu tô aqui, porque realmente eu não esperava que isso fosse acontecer, sabe? Não esperava mesmo. Falando bem sério agora, eu tava bem frustrada com toda a minha experiência. E eu tava difícil fazer o processo, porque as aulas são grandes, são excelentes, mas é uma aula mesmo. É um estudo, e você faz aplicando. Cara, você fica horas na frente do LinkedIn. Não é simples, sabe? E eu tava trabalhando, eu tava voando, eu fazia voo de 4 horas levando a aeronave para Petrolina, eu tava cansada. E chegava em Petrolina para abrir o computador, ainda chegava de noite exausta para poder assistir a aula e ficar no LinkedIn, entendeu? Então, demanda é um sacrifício. Mas, nossa, vale a pena? Vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu nem acredito que está acontecendo. Eu acho que é a frase que eu estou mais repetindo ultimamente. Eu não acredito que está acontecendo. Que massa, Lua. E não é para menos, né? Meu Deus do céu, né? Conseguir uma vaga do Brasil, estão pagando tudo dentro da tua área, tudo muito perfeito, né? Pois é, então, é melhor do que eu imaginava. E tanto que, assim, você nunca mentiu na mentoria com relação a... A gente tinha um plano de eu conseguir trabalho primeiro... como é que fala? Home office, que é trabalho, porque eu já tinha também experiência com custom service, para poder conseguir o dinheiro para poder fazer a realocação. Então, você sempre foi muito sincera, tipo, olha, Lua, a galera consegue trabalho do Brasil, mas é uma possibilidade um pouco mais difícil, realmente, assim, pode acontecer. Sim, mas você sempre foi muito sincera
Então, eu também estava com aquele meu segundo plano, né? Eu estava, inclusive, começando a fazer o currículo já para Custom Service, porque, né, eu estava sem grana, né? Então, mas acabou que deu certo, deu tudo muito mais certo do que eu estava esperando. E consegui do Brasil para Letônia. Quem que vai para Letônia? Quem que vai para Letônia, cara? Mas o país é lindo, eu tô tão feliz. Tão feliz, o país é lindo. E era tudo que eu queria, uma cidade que é funcional, grande, mas é pequena ao mesmo tempo, né? Que eu não sou de cidade grande. Frio, que eu gosto, né? Assim, lá agora tá -8. -8 eu não sou muito fã, não. Mas tá tudo bem. Uns 5 eu gosto, 10 eu gosto, mas -8 é puxado. Mas tudo bem. O importante é que eu tenho trabalho. Exato, e é só o começo, né? Você pode progredir de carreira na empresa, você pode trocar de país futuramente, se for o desejo teu. Então, é aquilo que a gente sempre fala, né? Uma vez que a gente está na Europa, através de um visto de trabalho, né, para você se recolocar para outros países também se torna muito mais simples, né? Sim, e tem propostas de crescimento dentro da própria empresa e assim, o treinamento de entrevista eu acho que foi de todas as coisas, né? Assim, tem muita coisa que eu poderia falar aqui. O do LinkedIn, por exemplo. Engraçado que, assim, são coisas simples. Não é a receita de bolo que você fala sempre. Não é nada complexo. É porque a gente não tem acesso mesmo a isso. Mas é tiro e certo, Malu. Tu faz o LinkedIn. Eu recebi mensagem de recrutador. Eu recebi oferta. Agora, depois que eu já tinha aceitado essa oferta, né? Porque demora um pouquinho para o LinkedIn começar a fazer o efeito. Vinha gente me perguntar, gente da Alemanha perguntar se eu aceitava ser instrutora de voo. Isso é sério, sabe? Ou a gente tem uma oferta de instrutor de voo para você. De instrutor de voo, cara. Eu não tava lá, não conseguia isso. Ajustei meu LinkedIn, a galera vinha me chamar. E não foi foram 4, 5, sabe? Recebi oferta para... eu não lembro agora da vaga, mas era de uma empresa de jato. De Dubai. Entendeu? Então, assim, isso foram só uma das ofertas, né? E, assim, eu consegui também entrar... Eu estava fazendo um processo seletivo de uma companhia aqui do Brasil, nem te falei isso, que foi aplicando, apesar de que foi também os seus métodos. Aplicando para currículo, aplicando as estratégias que eu apliquei, que eu aprendi com você, eu apliquei aqui também. Pimba, passei na GUP, cara. Na GUP, sabe? Que é aquela que ninguém passa. Eu estava num processo seletivo de comissário de voo na empresa daqui. Olha que loucura. Então, meu janeiro foi assim, movimentado. Coisa bastante boa. e-mail. Tanto que eu não estava nem acreditando. Eu disse, meu Deus, sabe? E eu tinha vários currículos. Eu tinha uns 30 currículos diferentes. E eu não precisei de nenhum, precisei só daquele que tu ensina. Certeiro. Teve empresas que eu não recebi resposta. Mas a grande maioria das empresas que eu apliquei, eu tive retorno. O retorno não foi positivo, mas os nãos acontece, né? Os nãos acontecem. O importante é que eu recebi o meu sim. E dos treinamentos que eu achei mais, assim, fundamental foi o de entrevista. Parece bobagem, assim, parece simples, né? Uma entrevista de emprego e tal, mas o seu treinamento, ele deixa você... Eu lembro, é muito louco, Malu. Teve uma parte do treinamento que você estava falando, você fala isso aqui, e aí já deixa o recrutador sem ter o que falar. Mas foi exatamente isso que aconteceu na minha entrevista. Tinham 3 managers na minha entrevista. A de HR, de recursos humanos, tinha a minha chefa, e tinha a chefa de minha chefa, porque tem um setor, e aí tem o meu setor que fica dentro de um setor maior. Quando chegou na chefa de minha chefa, que foi a última, ela já falou, Lua, você já respondeu tudo que tinha para responder. Eu, na hora, depois que eu finalizei, eu falei, pô, a Malu falou isso, velho. Fala isso aqui, que depois não vai ter nem mais o que eles falarem. No final da minha entrevista, não tinha mais o que eles perguntarem. Porque eu segui o script, cara. É a receita de bolo que é aquela coisa, não é nada, não é nada
complicado, não tem ingredientes especiais, mas se tu seguir, dá certo. E foi isso que eu achei quando eu terminei a entrevista, que eu fiquei, caramba. E eu segui as suas dicas para a entrevista, né? Tipo, de ficar... Uma coisa que você falou muito importante, que eu falo para a galera que está agora aplicando, segue a receita do bolo. Faz passo a passo. Faz a tabelinha lá, que eu tive muito problema, né, com a tabelinha no início, que eu tava tendo muita dificuldade em coisas simples, tipo, de escrever o que eu tava fazendo e tal. Porque você tem que dar uma flexionada no que você faz mesmo. Se vocês forem fazer a mentoria, vocês vão ver como é que é. O que eu posso dizer é faz o passo a passo. Não pula etapa, não tem pressa, tira 3 meses para poder fazer só preparatório, estuda o país, estuda os vistos. Eu tenho documentos inteiros de estudo mesmo, que eu escrevia no Word, assim, sabe? Estudos, não pula etapa. Assiste as entrevistas, as aulas 2, 3, 4 vezes. Eu nem marcava como completa, porque eu ficava para poder processar mesmo. E olha, que são aulas longas. Tem aulas que tem 2 horas, 1h30, mas eu ficava assistindo para poder realmente absorver. E estuda de coração, assim, pega um papelzinho e anota os pontos principais. Porque quando tu assiste parece que é simples, mas segue o script. Não tem erro, segue o script, sabe? Você falando, por exemplo, na tua aula de entrevista, que você só notar não é suficiente, você tem que verbalizar. Eu ficava que nem uma louca na frente do espelho. Hi, how are you doing? Nice to meet you. My name is Lova. Yeah, of course, absolutely. Eu ficava louca na frente do espelho, treinando dicção, treinando vocabulário, que era muito importante para mim. Então, assim, não podia perder. E aí eu levei muito a sério o processo. E não tem segredo. Faz o que está escrito. E assim, você até entrega as coisas bem mastigadinhas, né? Porque a questão de fazer o currículo, depois daquela parte, porque realmente você montar a tabela é chato. Aquela parte inicial é bem chatinha, a parte de pesquisa é chata. Mas é aquilo que você fala também no teu curso. Depois que você passa dessa fase, que tu monta o primeiro currículo, flui. Então, tudo que meus currículos depois dava só uma ajustadinha, assim, bem básica, fluía, seguia aqueles prompts de LinkedIn que tu dava. Tire certo, cara. De LinkedIn não, perdão, aqueles prompts de ChatGPT. ChatGPT. Que também parece muito simples, né? A gente acha que a gente sabe usar ChatGPT, aí você fala assim, ah, não, você vai dizer isso e isso pro ChatGPT. Tire certo. Funciona. Mulher, funciona. Eles dão... foi fantástico, assim. O meu currículo ficou padrãozão, tá bem bonito o meu currículo. O meu LinkedIn tá lindo, sabe, assim... E olha que eu nem finalizei o LinkedIn, cara. O meu LinkedIn ainda falta... LinkedIn ainda falta o About Me, sabe? Porque eu ainda tava sem saber o que fazer e eu não queria explanar para outras pessoas de minha rede que eu tava buscando trabalho. Aí eu deixei de ladinho esse. Deu certo. O LinkedIn nem tá completo. Meu Deus do céu. Mulher, primeiramente, parabéns aí pela conquista da vaga que você conseguiu. Né, eu gosto de falar que o papel é sempre 50-50, né? Tem os 50 do mentor, mas tem também os 50 do aluno. Então, parabéns por ter se dedicado, não ter desistido, ter feito a lição de casa, porque com certeza, se você não tivesse feito a sua parte, essa vaga não estaria aí, né? Então, é mérito 100% seu de ter aplicado tudo, parabéns. Obrigada por compartilhar. Eu desejo aí todo sucesso nessa nova jornada, que dê tudo certo. E eu abro agora aí para você, se você quiser deixar um último recado aí para quem está assistindo, talvez para quem é da sua área, ou até pessoas que são de outras áreas e estão assistindo esse vídeo, se você quiser deixar aí uma palavrinha final e depois fazer o about do LinkedIn, que é bem importante. Conte aí, deixa aí o seu recado final para o pessoal. Gente, a gente... Essa questão de morar fora é um mistério porque a gente vê muita gente falhando. E aí dá aquela coisa de que se essa pessoa não conseguiu, eu também não consigo. Cara, faz o teu, sabe? Tipo,
eu tive que realmente colocar de lado esse medo de não conseguir, eu tive que colocar de lado as minhas mais de 200 aplicações e acreditar em mim. Uma das coisas que a tua mentoria faz é dar um boost de autoestima, faz você realmente se valorizar como profissional, porque você precisa primeiro entender que o seu valor como profissional para poder depois colocar no papel e no currículo. E aí, à medida que eu fui escrevendo as coisas que eu fazia, que eu via, peraí, eu trabalho pra caramba, sabe? Que isso me deu a confiança para na hora de que eu fosse fazer entrevista, na hora que eu fui fazer entrevista, eu tava me sentindo tão bem sobre o que eu fazia, eu sabia que eu podia fazer aquele trabalho, sabe? É que é uma coisa também que a mentoria traz. E assim, para quem tá querendo aplicar, faz o teu. A mentoria não é milagrosa, a Malu, a Bruna, quem tiver por trás da mentoria não vai te dar um trabalho, você vai ter que realmente se dedicar. O material é incrível, é didático e não é só vídeo aula, tem... Nossa, você entrega tudo tão mastigadinho, sabe? Mas tem que seguir a receita do bolo. Então, saiba que se você for começar, é uma dedicação mesmo, não é uma coisa que vai vir fácil, não é um processo fácil. Agora, dá resultado. Esqueça tudo que te falaram sobre morar fora, sabe? Assim, porque de visto de trabalho. Eu tava com vários preconceitos que eu digo de conceitos pré-definidos sobre o que era, né? Assim, porque eu vi gente voltando pro Brasil também, então, e assim, na minha área que é muito restrita também. Mas você sabendo se vender, você sabendo se valorizar, se vender e tendo um plano, que era aquilo que você ficava falando, e eu humildemente falo para vocês que eu achava que era balela, que eu achava que era coisa de coach do Instagram vendendo coisa. Eu tô falando isso porque talvez vocês estejam pensando nessa mesma coisa. Isso é só balela de Instagram, de coach de Instagram vendendo conteúdo. Não é. É receita de bolo, funciona. Acreditem, porque eu sou a pessoa que não acreditou. Eu fui a pessoa que encheu o saco e consegui uma vaga com tudo pago, numa área incrível, num país incrível, seguindo a receita do bolo. E eu desejo muito isso, que eu sei que tem muita gente que... Daquele discurso, né, Malu, que você também usa muito na sua plataforma de querer qualidade de vida. Eu lembro que quando eu via suas postagens, você sempre falava que tu trabalhava... E tu posta foto mesmo de você cansadona, trabalhando em chão de fábrica, e eu me identificando com esse discurso. E eu sei que tem muita gente que se identifica. Eu não sabe, de você falando que você morava num bairro perigoso, que tu pegava transporte público e ficava 2 horas em transporte público, e eu me identificava e disse, cara, ela sabe do que eu tô falando. Ela sabe da necessidade, ela sabe o que eu quero. Então eu sei que tem muita gente que tá nessa mesma situação agora, sabe? E assim, a mentoria, ela funciona, sabe? É o que eu posso dizer. Se dediquem, eu desejo a todos vocês também, depois de muito esforço, muito sacrifício, que vocês consigam, porque que delícia, a gente conseguiu o que a gente quer, é tão bom. Eu tô sem conseguir parar de dar risada. Tô rindo à toa há mais de uma semana. Tô realizando um sonho, Malu. É um sonho. A companhia que eu vou trabalhar é incrível. Já tava de olho nessa companhia há muito tempo. Tudo pago. País top, salário top. Eu nem acredito que tá acontecendo. Eu nem acredito que isso iria acontecer. Mas trabalho duro dá certo.